Estimados alunos, vamos agora passar para uma atividade que será muito importante nessa disciplina, que é a construção do relatório de estágio supervisionado 1. Bom, na plataforma, vocês terão acesso ao modelo do relatório e terão que seguir este modelo, porque ele vai dar um norte à construção desse trabalho. Na capa, nós temos aqui as credenciais da universidade. Aqui nós temos o seguinte nome: Francisco Fulano de Tal, que vai ser substituído pelo seu nome completo, sem abreviações, em caixa alta, sem negrito. No meio da página, nós temos a seguinte informação: Informe de la pasantía supervisada 1, que é o relatório de estágio supervisionado 1, que é centralizado em caixa alta e em negrito. Abaixo nós temos o nome da cidade. É interessante que vocês saibam que o nome da cidade é a cidade em que está localizado o polo em que você estuda. E o ano, que é 2017. Na contracapa, no início você coloca novamente o seu nome completo, sem abreviações, em caixa alta, sem negrito. No meio da página vem o nome: Informe de la pasantía supervisada 1, que é o título do seu trabalho. E aqui essas informações, elas devem seguir esse modelo, certo? Aqui diz: Informe apresentado à assinatura de pasantía supervisada 1 de la Universidade do Estado de Piauí, UESP, Polo D. Você vai especificar de onde é este polo. En el curso de licenciatura plena en letras español, modalidad a distancia, bajo la orientación del profesor, que es el profesor Tiago de Souza Amorim. Después, la ciudad nuevamente y el año. Este relatório, ele não é um simples relatório. Ele vai ser muito relacionado com o meio acadêmico científico. Então, começamos aqui pelo resumen. Você vai ter que fazer um resumo baseado nestas orientações. E no resumo deve haver as palavras-chave, que são 3 palavras-chave, que de acordo com as orientações devem ser 3 palavras, separadas por ponto e finalizadas também por ponto. Mais abaixo nós trazemos aqui um modelo de como você deve fazer, certo? Aqui é apenas um modelo de como deve estar aqui no seu relatório. O nome resumen centralizado, o seu resumo em texto justificado, sem separação de parágrafos, sem recuo na primeira linha, certo? O tamanho da fonte é 12, o espacejamento entre linhas é 1,5. Então você, seguindo essas orientações, fará um trabalho muito bem feito. Aqui nós temos um sumário provisório que pode sofrer alterações, e ele vai sofrer porque esta seção, a seção 2.3, ela vai ser mudada, por isso que ela está em vermelho. As outras seções nós temos a primeira seção, Introdução, segunda seção, Fundamentação Teórica, 2.1, Pasantía supervisada a la observación, 2.2. Intersección entre enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera, construyendo ciudadanía, 2.2.1. El desarrollo sociocultural y cognitivo, 2.3. Sección abierta conforme la elección del objeto de estudio para análisis. Certo. Nesta seção, que é a seção 2.3, você terá que escolher um objeto de estudo. Esse objeto de estudo escolhido, eu vou explicar melhor mais na frente, ele vai ter que aparecer aqui como fundamentação teórica. Se você escolheu analisar em tal escola, e em tal sala de aula de ensino de língua espanhola, as destrezas, as habilidades comunicativas, você vai colocar aqui uma seção sobre essas habilidades comunicativas e vai fazer uma pesquisa teórica sobre essas habilidades e vai desenvolver a sua seção, colocando as citações dos estudiosos sobre o assunto e seus comentários críticos. A seção 3, relatando la pasantía, 3.1, identificación y estructura de la escuela,
3.2, Desarrollo de la asignatura. A seção 4, considerações finais. Considerações finais. E depois as referências e os adjuntos, que são os anexos. Passando para a parte textual, que começa pela introdução. Aqui de vermelhos, em cada seção vai ter uma parte de vermelho que é a orientação para a escrita desta seção. Neste caso, aqui diz que você deve escrever em parágrafo do que se trata este relatório. Em outro parágrafo, os objetivos deste relatório. Você vai falar também sobre a escola em que foi realizado o estágio, o nome do professor orientador, do supervisor, entre outras coisas que vocês devem acrescentar. Depois vem a fundamentação teórica. Aqui não é necessário escrever, mas se você quiser, você pode escrever um parágrafo entre a seção 2 e a seção 2.1. Você pode escrever um parágrafo colocando o objetivo desta seção. Na seção 2.1, passantia supervisada à observação, você vai ter que apresentar o conceito do termo passantia, estágio supervisionado, esclarecendo a questão da observação. Além disso, é importante mostrar os objetivos da disciplina e fazer relação com os PCN. Pode utilizar a unidade 2 do livro base, que está disponibilizado na plataforma. E assim você vai fazer com as outras seções, seguindo as orientações que estão aqui disponíveis. Voltando à seção 2.3, você vai ter que substituir o título dessa seção, porque ela não vai ficar desta forma. Você vai ter que colocar o título conforme o objeto de pesquisa escolhido. Se você quiser estudar lá ensinança, que em português é o ensino, você vai trabalhar diretamente com o professor. Se for com ele aprendizagem, você vai trabalhar diretamente com o aluno. Então, aqui você tem esses objetos, né? Por exemplo, com o professor você pode estudar a metodologia, ou o método de avaliação, ou as atividades utilizadas, os materiais didáticos, ou os planejamentos. Esses são objetos de pesquisa. Então, conforme esses objetos, você pode levantar, por exemplo, um questionário para aplicar junto ao professor para analisar um desses objetos. E esse questionário vai ser o seu corpus, que vai ser onde você vai fazer a sua análise, vai chegar aos resultados e às conclusões. Aqui nós temos outros objetos que são escutar, hablar, ler e escrever. Cada objeto desse você pode fundamentar. Você vai escolher um desses, por exemplo, né? Escutar, ou hablar, ou ler, ou escrever. Escolha um deles e faça a sua pesquisa para que você possa fazer uma análise. Seguindo, relatando a passantia. Aqui na identificação e estrutura da escola, você tem que seguir todas essas informações. Que fique bem claro, no seu trabalho final, deve ter todas essas orientações presentes. Você tem que colocar tudo o que está sendo exigido aqui nesta orientação. Não pode faltar nada, até porque você vai se deslocar até a escola e vai poder ter todas essas informações. Depois, na seção 3.2, el desarrollo de la asignatura bajo aspectos teóricos. Você também é obrigado a seguir todas essas orientações que estão de vermelho. Essas orientações servem para lhe dar uma base, para lhe dar um norte. Porque às vezes você pode olhar esse título e dizer, eu não sei o que escrever aqui, ou eu não tenho ideias. Mas aqui estão as ideias orientadas, só para você fazer a sua pesquisa e escrever em cada sessão. Após isso, tem as considerações finais, mas antes eu quero explicar mais uma coisa. Nesta sessão, Desarrollo de la asignatura bajo aspectos teóricos, você vai fazer um elo de ligação entre a teoria abordada na sessão 2 com o objeto de pesquisa estudado em uma determinada escola, onde você vai fazer esse levantamento do corpus, vai fazer o levantamento de dados que você queira analisar. Então, você vai fazer essa ponte entre a teoria e o objeto estudado, certo? Então, aqui você vai ter que ser um
crítico reflexivo. Você vai refletir sobre a teoria, refletir sobre o objeto estudado e fazer as suas críticas, não esquecendo que você tem que citar os teóricos, os estudiosos. E, mais uma vez, alguns textos, artigos científicos de revistas científicas estão disponíveis na plataforma. Vocês podem estar usando esses textos como base teórica. Lá vocês vão ter excelentes textos, certo? Excelentes ideias, críticas que podem auxiliar na construção desse tópico. Então não esqueça, mais uma vez, você vai fazer um elo de ligação entre os aspectos teóricos e o objeto de pesquisa escolhido. Na quarta sessão são as considerações finais. Siga essas orientações de vermelho, leia com atenção e siga elas e aí siga que você vai fazer um bom trabalho. Aqui você tem que ser crítico, de acordo com o que você observou, de acordo com a teoria analisada, você vai fazer a sua crítica. Depois, as referências, você vai ter que colocar nessas referências tudo aquilo que foi citado no texto, certo? Conforme as normas da BNT. E por último, os anexos, que em espanhol se diz adjuntos. Você vai agregar aqui plano de aula, atividades, fotos, o que você achar que for necessário, agregue nesses anexos. E se for fotos, imagens, você vai fazer da seguinte forma. Isso aqui está de acordo com a BNT. Esta imagem eu tirei de um livro, né? E aqui está o título dessa imagem, que é Organización de las consonantes por la geometría de los trazos, que antes se diz imagem 1, depois um travessão e depois o título da foto. Isso você tem que fazer em todas as fotos. Abaixo da foto, da imagem, você vai colocar a fonte, fuente. Essa é a fonte em que você pode encontrar essa imagem. Agora, no seu caso, se você tirar a imagem, a foto, desculpe, lá na observação, você vai agregar a foto aqui e na fonte você vai dizer investigação deste passante, porque foi você quem tirou a foto, você é o dono da foto, certo? Só recapitulando, este relatório, ele vai ser avaliado, valerá uma média de 10 pontos, que será agregada à metodologia de avaliação e deve ser escrito todo em língua espanhola. Você deve usar a língua espanhola para escrever o seu texto. Aqui ficam as observações e orientações. Desejo a todos um bom trabalho.